Saúde em Foco, a luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Olá, boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. O programa Saúde em Foco nasceu de uma visão inspiradora, ancorada em 3 pilares fundamentais e um legado. Nossa intenção mais profunda é criar um espaço onde o conhecimento seja uma força transformadora, capaz de tocar vidas, fortalecer laços familiares e construir comunidades. Queremos que cada um de vocês, telespectadores e ouvintes, sinta-se valorizado, acolhido, respeitado, importante e bem informado. Nosso propósito é, claro, oferecer conteúdos de qualidade, através de conversas envolventes e trocas de experiências que inspiram. Em cada entrevista e debate, abordamos temas relevantes e significativos, com o compromisso de impactar a vida das pessoas em Sergipe e em todas as regiões ao redor. Acreditamos que o aprendizado adquirido ao longo do tempo é capaz de moldar uma sociedade melhor e queremos que cada uma pessoa que nos acompanha perceba que tem o poder de fazer a diferença. Nosso interesse vai além da popularidade ou do engajamento nas redes sociais. O nosso desejo é criar um impacto verdadeiro e duradouro na vida dos nossos telespectadores e ouvintes, honrando cada história e respeitando cada experiência pessoal. Buscamos produzir conteúdos que realmente tenham valor, influenciando não apenas o presente, mas também as futuras gerações. Nosso legado é inspirar cada pessoa a perceber sua própria capacidade de realizar feitos extraordinários e a promover mudanças ao seu redor em cada encontro e debate. O nosso compromisso é contribuir para o fortalecimento de uma sociedade mais consciente, informada e humanizada. Acreditamos que aqueles que possuem a luz do saber têm a capacidade de iluminar o caminho de outros, seja na família, entre amigos ou na nossa comunidade. O nosso objetivo é honrar e valorizar cada um dos nossos entrevistados, compartilhando o seu conhecimento e celebrando as contribuições de instituições, ONGs e empreendedores e pessoas que, com seu trabalho, promovem uma sociedade mais consciente e solidária, voltada para a saúde física, emocional e mental. E a mensagem central do programa, né, Queiroz, que norteia o programa, se resume nesta frase: se na busca pelo conhecimento formos ofuscados pela vaidade e pelo orgulho e não usarmos nosso saber para ajudar o próximo, nosso conhecimento será empobrecido. E queremos lembrar que a verdadeira riqueza do conhecimento está em sua capacidade de transformar vidas e contribuir para o bem comum, que a humildade é reconhecer que todo aprendizado é uma oportunidade de servir e conquistar um mundo melhor, compartilhando o saber com generosidade e respeito em prol de uma sociedade mais solidária e compassiva. Eu sou Sheila Queiroz, mãe da princesa Esther, que está de férias, está em casa. Um beijo, Esther. Psicanalista clínica, educadora nas áreas de sexualidade infantil e emocional, palestrante, escritora e jornalista. E apresentar o programa Saúde em Foco é uma missão e um compromisso de levar conhecimento e autoconhecimento a todos vocês. A verdadeira generosidade não se define pelo que é,
dado pela sua disposição sincera de estar presente para ajudar o próximo. As suas experiências, conhecimentos e reflexões são transmitidos em cada palavra e gesto. Um legado inspirador de cuidado e dedicação ao próximo. E hoje nós estamos aqui com duas profissionais super talentosas, que é a doutora Camila Bispo Santiago Vasconcelos e a doutora Beatriz Ávila Fonte Silva. Nossas entrevistadas de hoje já estão aqui, né, e vai ser uma maravilha. Começando pelo oi, né? Janeiro branco, hein? Boa tarde, ouvintes e telespectadores. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com Sheila, com Queiroz e com Beatriz, que sempre é minha parceira. Estamos juntos nessa caminhada. Também agradeço muito o convite, né, e a oportunidade de compartilhar nosso dia a dia com tantas pessoas que estão ouvindo, né, interessadas nos temas que a gente vai discutir hoje. Perfeito. O programa Saúde em Foco, desde sua estreia em 1º de maio de 2024, tem cumprido sua missão com excelência, tocando vidas de maneira profunda e transformadora. Através de entrevistas significativas e conteúdos relevantes, iluminamos e inspiramos nossos ouvintes e telespectadores. Nosso compromisso está em compartilhar conhecimentos valiosos e destacar histórias de pessoas e instituições que fazem a diferença em nossa sociedade. Sou José Carlos Teles Queiroz, psicanalista em formação, programador neurolinguístico, escritor, compositor e jornalista. E sigamos dedicados a esse propósito de informar, honrar e conectar. Telespectadores e ouvintes de todo o estado de Sergipe, o programa está disponível ao vivo pelo canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, e uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu FM 105.9. Estamos com um novo objetivo a alcançar. O programa Saúde em Foco vai ao ar todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15 horas. Você pode acompanhar ao vivo pelo nosso canal do YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, e também pelo programa Saúde em Foco. Iniciamos agora o momento Da entrevista? O momento da entrevista, né, Gil? Próximo bloco, programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. O programa é transmitido ao vivo na Rádio Jubileu 105.9 FM e no canal no YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, disponível para todas as cidades de Sergipe e além. Iniciamos o programa de hoje falando sobre a campanha do Janeiro Branco. Ela foi criada em 2014 com o objetivo de chamar a atenção para a importância da saúde mental e emocional. Idealizada por psicólogos, ela propõe que no início de cada ano seja refletido o estado emocional e psicológico das pessoas, incentivando a busca por cuidados e tratamentos. O mês de janeiro foi escolhido por ser uma época de renovação, onde muitas pessoas fazem resoluções para o ano novo, o que pode incluir também a reflexão sobre o bem-estar psicológico. E o branco, no nome da campanha, simboliza a ideia de um novo começo, como uma folha em branco. Convidamos as pessoas a repensarem suas vidas e estabelecerem metas para cuidar da mente, assim como já cuidam da saúde física. Então, desde então, a campanha vem crescendo e sendo reconhecida por diversos profissionais e instituições, tornando um importante movimento de conscientização sobre a saúde mental no Brasil. Então, sejam muito bem-vindas nesse episódio do programa Saúde em Foco. Celebramos o compromisso com a saúde e o bem-estar ao receber duas psicólogas de destaque que dedicam suas vidas a cuidar das pessoas de maneira única e transformadora. Vamos conversar com profissionais que são verdadeiras referências na promoção da saúde emocional e no cuidado humanizado. Por meio de abordagens cuidadosas e individualizadas, elas ajudam pessoas e famílias a enfrentarem desafios de saúde, promovendo resiliência, equilíbrio e qualidade de vida. Suas atuações vão além da clínica, integrando ciência, empatia e experiência em contextos hospitalares e de cuidados paliativos. Prepare-se para um encontro inspirador com a doutora Camila Bispo Santiago Vasconcelos e a doutora Beatriz Ávila Fonte Silva, profissionais que unem ciência e humanidade para transformar vidas. Com anos de experiência em psicologia hospitalar e clínica, elas abordarão
temas fundamentais como o impacto do adoecimento no sistema familiar, a importância da rede de apoio e da comunicação nos cuidados paliativos, como cuidar da saúde emocional dos familiares em momentos difíceis. Ao longo do programa Saúde em Foco, vamos explorar as motivações que as levaram a trilhar suas trajetórias e os desafios enfrentados em suas áreas de atuação. Suas histórias refletem paixão pelo cuidado humano e o compromisso genuíno em transformar vidas por meio de práticas psicológicas baseadas na ciência e no acolhimento. E para encerrar, nossas convidadas compartilharão mensagens de encorajamento e insights valiosos que prometem impactar positivamente a vida de quem nos acompanha. Fique conosco e aproveite esta oportunidade de aprendizado e reflexão. Não perca esta conversa transformadora e enriquecedora. E apresentamos agora a doutora Camila Bispo Santiago Vasconcelos. Hoje temos a honra de receber no nosso programa a doutora Camila Bispo Santiago Vasconcelos, uma profissional de excelência na área da psicologia, dedicada à promoção do bem-estar em diversos contextos de saúde. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe. Doutora Camila é especialista em Psicologia Clínica Hospitalar pelo Instituto do Coração e possui formação em Psicologia Perinatal pelo Instituto Brasileiro de Psicologia Perinatal, que é o GERAR. Com 15 anos de experiência como psicóloga clínica na abordagem centrada na pessoa, a doutora Camila atuou como psicóloga hospitalar sênior por 12 anos em serviços particulares relevantes no estado de Sergipe, como unidades de terapia intensiva, pediatria, pré- e pós-operatório de cirurgias cardíacas e no centro de oncologia. Além de sua atuação prática, ela é preceptora de saúde na Universidade de Tiradentes e membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. Com sua jornada de dedicação e um compromisso inabalável em promover cuidado psicológico humanizado, a doutora Camila é uma verdadeira referência na área de psicologia hospitalar e clínica. É com grande satisfação que a recebemos em nosso programa para compartilhar sua experiência e conhecimento sobre os desafios em psicologia na área hospitalar e a importância do cuidado emocional no processo de tratamento e recuperação. Seja muito bem-vinda, doutora Camila. Muito obrigada mais uma vez. E agora, doutora Beatriz, que eu vou deixar também Queiroz apresentar. Também temos a alegria de receber a doutora Beatriz Ávila Fonte Silva, uma profissional dedicada ao bem-estar e cuidado psicológico em diversas faixas etárias. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Sergipe, a doutora Beatriz é mestranda em Ciências Aplicadas à Saúde pela UFS e possui diversas especializações, incluindo Saúde do Adulto e do Idoso pelo Programa de Residência Multiprofissional da UFS, Terapia Cognitivo-Comportamental na Infância e Adolescência, em TCC FAMAC, e Psicologia em Terapia Intensiva AMIB. Além disso, a doutora Beatriz tem formação em Psicologia nos Cuidados Paliativos pelo Instituto Catavento e uma jornada de 8 anos como psicóloga clínica com base na terapia cognitivo-comportamental. Sua atuação como psicóloga hospitalar começou em 2017 e desde então ela tem se dedicado ao cuidado psicológico no ambiente hospitalar, particularmente em unidades de cuidados intensivos e cuidados paliativos. Com a sua experiência e dedicação às necessidades emocionais dos pacientes e familiares, a doutora Beatriz tem se destacado no campo da psicologia hospitalar e clínica e é com grande satisfação que a recebemos em nosso programa, onde ela compartilhará a sua jornada e a sua visão sobre a importância da psicologia no cuidado integral do paciente, incluindo abordagens cognitivo-comportamental e seus benefícios em diversos contextos clínicos. Seja bem-vinda, doutora Beatriz. Muito obrigada, Queiroz. Antes de iniciarmos o momento de perguntas, lembramos que você pode participar ao vivo. Envie suas dúvidas para o WhatsApp da Rádio Jubileu FM 105.9 no número 99607-2550, informando seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema da entrevista. Lito, diretor técnico da Rádio Jubileu FM 105.9, revisará as contribuições e as perguntas poderão ser respondidas ao vivo ou encaminhadas para a resposta posterior. Sheila.
O programa Saúde em Foco é transmitido ao vivo para a Sergipe pelo canal no YouTube, @José Carlos Teles Queiroz, e em parte de Aracaju, pela Rádio Jubileu FM 105.9. Toda segunda-feira, das 13h10 às 15 horas. Levamos conteúdo transformador e de qualidade disponível para as 75 cidades do estado. Caso não possa acompanhar ao vivo, o programa Saúde em Foco estará disponível para reexibição nos canais no YouTube, @TNAD, Portal da Cidadania 5025. Siga-nos no Instagram, @Sheila Queiroz Psicanálise e @jcarlos.queiroz e acompanhe as novidades. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento. Iniciamos este momento com as considerações iniciais de nossas convidadas, a doutora Beatriz Ávila Fonte Silva, e em seguida com a doutora Camila Bispo Santiago Vasconcelos. Bom, não tem como não agradecer novamente, né, pelo convite e pela oportunidade. O momento que tivemos conversando aqui agora há pouco, acho que foi muito legal para a gente conhecer o propósito, né, do programa, o alcance. A gente está bem impressionada, né, com o alcance. E reafirmar realmente a importância, né, de conversarmos sobre saúde mental em todos os âmbitos, né? A gente vai falar sobre cuidados paliativos, sobre o ambiente hospitalar, que nós temos essa experiência, né? Em muitos momentos juntas, inclusive, temos histórias juntas para compartilhar. E entender que o ser humano vive, né, diversos momentos na sua vida, desafiadores, né, prazerosos também, e que a saúde mental é fundamental para que esses momentos sejam vividos de forma plena, aprendizados sejam retirados, né, e os caminhos continuem sendo seguidos aí. O que nós pudermos contribuir aqui, nós ficaremos muito felizes, sem dúvida. Maravilhoso. E é interessante pensar, né, que tanto eu como a Beatriz, a gente fez uma escolha pela psicologia com um propósito, que é justamente um propósito desse cuidado ao outro e desse olhar atento e afetuoso para o ser humano. Pensar o ser humano como em toda a sua integralidade, em toda a perspectiva de saúde mesmo, para além de doença, é um diferencial na nossa caminhada. Eu acho que não é à toa que caminhamos e trilhamos essa jornada muito juntas. Desde o momento que a gente teve a oportunidade de se conhecer lá atrás, a gente vem dando cursos, palestras, e hoje aqui nessa oportunidade está debatendo com os telespectadores e com os ouvintes sobre algo tão relevante, principalmente na campanha de Janeiro Branco, que a gente vai dar ênfase à questão da saúde mental. Perfeito. Muito obrigado. Nossa, nós estamos aqui recheada com duas profissionais e é o tema que a gente mais ama, né, Queiroz? É verdade. Saúde mental. Porque se você não cuidar do principal, que é a sua saúde mental, você está deixando muita coisa a desejar aí, né? Então, vamos partir para os momentos das perguntas. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de aprendizado. Temos a honra de receber duas profissionais excepcionais, cujo trabalho impacta e transforma a vida de muitas pessoas, com dedicação, sensibilidade e um compromisso inabalável. Elas se dedicam a promover o cuidado com a saúde e o bem-estar de inúmeras famílias. Então, prepare-se para um encontro enriquecedor, no qual teremos a oportunidade de conhecer a trajetória inspiradora de nossas convidadas e aprender com suas ricas experiências e sabedoria. Vamos iniciar essa jornada de conhecimento e aprendizado. E a nossa primeira pergunta, ela vai para a doutora Camila. Doutora Camila, sua jornada na psicologia como uma trilha de dedicação e especialização em áreas tão relevantes como a psicologia clínica hospitalar, a psicologia perinatal e seu engajamento com a saúde é muito admirável. Poderia compartilhar conosco o que a motivou a se dedicar a essas áreas específicas da psicologia? Desde que eu ingressei na faculdade, Sheila Queiroz, eu, no primeiro período, eu tive a oportunidade de entrar em um projeto voluntário dentro de um hospital, no Hospital das Clínicas, lá do Recife, em Pernambuco. E aí, no terceiro período da faculdade, ainda estando nesse projeto voluntário, um dos hospitais de referência em Recife, eles apresentaram o serviço. E eu comecei desde então a me preparar, porque era um concurso para poder fazer o estágio extracurricular, me preparar para o sétimo período conseguir ingressar nessa instituição. Desde lá eu fui trilhando esse caminho na área de hospitalar, em concomitância com a área clínica. E aí fui me aprofundando, eu digo que eu fui mordida pelo bichinho da área hospitalar, que é uma
que é muito importante, assim, eu realmente valorizo muito, é algo para mim inspirador atuar nessa área. E desde então, consegui, deu certo, ingressei nesse estágio extracurricular e depois, no último ano de faculdade, fui para a área clínica. Quando eu me formei, eu já decidi, então, que eu queria me especializar nessa área. E tive a oportunidade de ir para São Paulo, na USP, onde eu fiz a formação em psicologia clínica hospitalar. E junto com essa formação que eu estava inserida lá, eu conheci o Instituto Gerá, que era o brasileiro de psicologia perinatal, e acabei fazendo as duas especializações juntas. Retornei para Aracaju em 2012 e comecei a trabalhar já na área. Certo? Trabalhei em 3 hospitais de referência aqui no estado e chegou um determinado momento que eu percebi que eu precisava mais, que eu precisava fazer novas especializações, mas que eu precisava também repassar esse conhecimento. E isso eu entendi que eu só podia fazer através do mestrado. E aí foi quando eu optei em entrar num mestrado. Deu certo mais uma vez, fiz meu mestrado na área de saúde, em ciências da saúde, trabalhando justamente na época com qualidade de vida dos familiares, de cuidadores de crianças e adolescentes com câncer, foi o meu tema da minha dissertação de mestrado, e continuei. Então, aí depois acabei ingressando na área na Universidade Tiradentes, onde eu sou preceptora de saúde na área de hospitalar e tenho o meu consultório, que eu atuo desde então, desde que eu me formei, até mesmo em São Paulo, eu continuei atuando na clínica. Então, são as duas áreas que eu acabo transitando. Importante é o início, né? A senhora fala sobre voluntariado. Foi exatamente. Como é importante, né? Ser voluntária no início do aprendizado, né? Buscar e sentir, vivenciar. E o que a senhora vivenciou, doutora, em relação àquilo que lá na frente a senhora percebeu que era o que chamava o seu coração para fazer, né? E era um projeto lindo que recebia o nome O Caminho. O Caminho. Na época. E traçou o meu caminho. E eu acho que foi aí onde você foi mordida. Nesse momento. Nesse momento. Como a sua experiência como preceptora e membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, né? Tem enriquecido sua perspectiva e suas contribuições para a área da psicologia? Eu acredito que não existe uma prática sem o estudo, sem a ciência. A gente, quando vai para a prática sem ter um conhecimento prévio, a gente só exercita adivinhações. Não a praxis propriamente dita. Então, para mim, estar como membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar é justamente estar o tempo inteiro sendo atualizada, participando de palestras, de cursos, atualizados dos lançamentos mais novos, mais recentes, seja de artigos. E isso eu posso estar também proporcionando aos meus alunos. E aí, quando eles vão para a prática, porque a área de psicologia hospitalar hoje é considerada uma especialização. Nós não vemos mais na academia a psicologia hospitalar propriamente dito. Então, quando os alunos começam desde a graduação e eu posso estar passando um pouco dessa teoria, trabalhando com eles, eu dou a oportunidade deles serem inseridos na prática, e quem sabe mordido também pelo mesmo bichinho que eu fui, para poder estar proporcionando uma atuação mais embasada cientificamente. E a segunda pergunta é para a doutora Beatriz. Você vai fazer? Faça. Doutora Beatriz, sua trajetória na psicologia, com uma formação robusta e especializações, né, em áreas como cuidados paliativos, terapia cognitivo-comportamental, psicologia e em terapia intensiva. É realmente admirável que a senhora nos inspira, né, a seguir esse caminho tão desafiador e humanizado. E como suas experiências, tanto na clínica quanto no ambiente hospitalar, têm contribuído para uma prática que valoriza o cuidado integral e as respostas às necessidades individuais de cada paciente? Foram várias inspirações, né? Ao longo da vida, acho que a gente vai construindo isso. Eu lembro que eu me inscrevi no vestibular de psicologia já muito perto do prazo, porque eu não tinha certeza do que eu queria fazer. E quando eu disse à minha terapeuta na época que eu ia fazer psicologia, ela, finalmente você entendeu. E era aí, a sua eu já estava me encaminhando para isso. E aí, a graduação, eu sempre tive muito interesse na área hospitalar e de saúde, né? Na minha época, quando eu estive na UFES, eram poucas as disciplinas focadas nesse assunto. Hoje, eu já sei que existe mais foco, eu fico muito feliz por isso, porque é uma prática, né, muito rica
que muitas pessoas têm interesse, e a graduação eu vejo como aquele lugar que mostra o que existe para a gente ir, né, se aprofundando. E então, fazendo todos esses trabalhos teóricos, eu sentia muita necessidade de conhecer a prática. Porque a gente vê a teoria, vê sobre o ambiente hospitalar, é um setting totalmente diferente, né? Um ambiente de atendimento totalmente diferente do consultório, da clínica. E eu queria muito estar lá dentro para saber se era realmente aquilo que eu queria. Foi quando eu corri atrás e consegui ser estagiária de Camila, na época. Então, foi o bichinho dela, me mordeu também nessa época. Ela passou, né? Passou pra mim, ela abriu ali a caixinha e ele me mordeu. Vai dizer que eu era exigente. Bastante exigente, bastante exigente. Eu devorei os livros que ela me recomendou na época. E eu lembro que eu saía sempre do hospital muito com aquela sensação, eu descobri o que eu quero fazer na minha vida. Maravilha. Sabe? Era muito satisfatório. É muito lindo isso, sabia? É muito prazeroso poder viver isso. Eu acho que é um privilégio. Porque o ambiente hospitalar é muito assustador para muitas pessoas, né? E você entender que seu conhecimento teórico pode ser praticado ali para diminuir um pouco, né, o sofrimento, ajudar as pessoas a lidarem com isso, eu acho que, assim, fenomenal. Então, eu fiz esse estágio, finalizei a graduação já com o interesse de prosseguir na residência multiprofissional, também pela Universidade Federal, porque lá é ensino em prática, né? Nós somos especializandos, mas atuando na prática quanto psicólogos. Foi um divisor de águas na minha vida, porque realmente confirmou mais ainda essa certeza de que no ambiente hospitalar a gente pode intervir muito, a gente pode fazer muita diferença. E aí, finalizando a residência, começou a pandemia, né? Toda aquela mudança, e a psicologia recebeu bastante destaque na época, né? Foi uma nova forma de fazer psicologia no ambiente hospitalar, com chamadas de vídeo. A gente tentar ajudar as pessoas a administrarem o sofrimento, que foi muito intenso, para os profissionais também, né, naquele período. Então, isso tudo só foi confirmando. Então, essas inspirações, assim, tive a oportunidade de trabalhar com Camila enquanto profissionais na mesma instituição. A gente trabalhei em outros hospitais também. Então, esse contato com pessoas que estão vivendo esse momento da vida, sabe? Unindo esse conhecimento teórico, eu acho que, assim, é o que alimenta, sabe? Esse amor pela psicologia hospitalar, realmente. O que nós percebemos aqui é que a doutora Camila é uma professora de excelência. Exatamente. É uma professora de excelência. Eu acho que o amor que ela transmite contagia quem está próximo. E em breve quem está se tornando professora é ela também. E aí, ingressei no mestrado por muita influência de Camila também, como realmente uma oportunidade de disseminar esse conhecimento, né? Estar no hospital, estar fazendo a prática da psicologia, tem muitos dias que a gente mais aprende do que a gente sente, né, que trouxe algo novo ali, que é um aprendizado diário. Então, eu entendo que preceptoria, que a educação, são fundamentais também. É compartilhar um pouquinho daquela oportunidade que a gente teve com outras pessoas, né? Maravilhoso isso. Continue. E além disso, como a sua experiência, tanto na psicologia clínica quanto na hospitalar, tem impactado sua forma de atender os pacientes? Principalmente quando se trata de compreender e respeitar as necessidades emocionais e psicológicas de cada um. Eu acho que ser psicólogo é um grande privilégio. Porque quando alguém procura, né, a terapia, ou quando alguém aceita o nosso atendimento na instituição hospitalar, a pessoa se permite entrar em contato com suas angústias, com seus sofrimentos. Então, é muita responsabilidade. E a cada atendimento, a cada intervenção, a cada resultado, ou a cada desafio mesmo, eu acho que isso tudo nos ajuda a conhecer o ser humano, nas suas potencialidades e nas suas fragilidades. E é sempre um aprendizado, né? Como eu falei, a gente aprende todos os dias, com as histórias de vida que as pessoas, né, nos permitem conhecer, com os sentimentos que elas, na sua vulnerabilidade mesmo, né, nos demonstram, entender que o ser humano é isso, que a vida é uma eterna mudança, é uma eterna transformação, e que a psicologia ajuda para que essas transformações positivas venham. Maravilha. Imagina os desafios, Não foram muitos desafios. Agora, voltando sempre com esse ensinamento da professora que você recebeu, com a forma como você viu e a forma como você lidou, e vendo no olhar das pessoas, se vivenciando as pessoas, a gente percebe que como isso traz experiência, né? Desejo de cada vez mais se aprimorar e avançar. Exatamente. Agora a pergunta para as duas doutoras. E agora a doutora Camila e a doutora Beatriz, né? Como psicólogas, qual é a visão de vocês sobre saúde num contexto biopsicossocial, considerando as necessidades emocionais e físicas dos pacientes?
Doutora Camila, doutora... Quando a gente pensa nesse contexto, né, de saúde, primeiramente a gente associa ao conceito que a Organização Mundial de Saúde traz, que é o de completo bem-estar biopsicossocial, como você trouxe. Só que a gente gosta muito de pensar a saúde numa perspectiva mais ampla, onde ela pega a integralidade do sujeito, onde ela também aborda e traz o conceito de qualidade de vida, que é o sujeito em quê? O sujeito nas suas questões sociais, o sujeito nas suas questões não só físicas, psíquicas, emocionais, mas também espirituais, ou seja, o sujeito em toda a sua integralidade. Então, pensar em saúde para a gente é pensar numa visão de um sujeito muito mais amplo, que é atravessado por uma cultura, por uma sociedade, por todas as suas crenças e suas experiências. Exatamente. Não é só a ausência de doença. Exatamente. Né? Saúde não é só a ausência de doença. E a doença ou outras questões podem atravessar a vida, né, de todos nós, estamos todos vulneráveis a isso. E a gente entende saúde também como a possibilidade, a capacidade dessa pessoa criar novas normas de vida, se adaptar a novas condições. Às vezes um adoecimento, seja físico ou seja emocional, quando a pessoa vai fazendo o seu tratamento, né, vai vendo a recuperação, não necessariamente ela vai voltar para aquela condição anterior. Nem sempre isso é possível. Mas a saúde, a gente pode observar quando as pessoas têm a capacidade de transformar essa situação e conseguir se adaptar a novas condições. Quando ela encontra seus potenciais, encontra seus recursos necessários para poder criar uma nova forma de vida com qualidade de vida, né? Acho que o ponto fundamental aí é a qualidade de vida, realmente. E não é à toa que qualidade de vida, né, é algo que é trabalhado em várias áreas do saber. Tem conceitos da filosofia, tem conceitos biomédicos, tem conceitos da sociologia, da antropologia. Justamente por quê? Porque diante da complexidade do ser humano. Sim. E aí esse olhar da saúde também associado à singularidade do sujeito, ou seja, que ele é um ser único, que o que serve para mim de cuidado não necessariamente serve para você, Sheila, para você, Queiroz, ele é fundamental. Então, a saúde a gente sempre pensa e associa nesse sujeito integral e complexo. Isso. É muito complexo. Muito. Telespectadores ouvintes da FM 105.9, você que está acompanhando no canal do YouTube, @JoséCarlos. Essa pergunta, ela fala relacionada ao ambiente, contexto social, cultural, econômico, relacional, incluindo interações familiares, comunitárias, impacto de políticas públicas, aspectos fixos orgânicos do indivíduo, como genética, funcionamento corporal, processos mentais, emocionais, incluindo pensamentos, sentimentos, comportamentos e como o indivíduo lida com desafios e mudanças. É isso que as doutoras nos responderam e fizeram as suas considerações, que é muito mais abrangente, né, doutora? Muito mais abrangente daquilo que... Eu não sei quando no início olhava só para um lado, né, de uma pessoa, não como um todo, né? E aí já está numa abrangência, visão geral, uma visão né? geral, né? Que Corpo, até alma e espírito, né? Os pilares, todos os pilares. Exatamente. No meu mestrado, o tema de trabalho é exatamente o coping, que são os recursos de enfrentamento, as estratégias de enfrentamento que as pessoas utilizam a enfrentar desafios na sua vida. Momentos, às vezes, de ruptura, que ela precisa encontrar uma nova forma de lidar. Tem aquelas maneiras que são funcionais e algumas podem não ser tão funcionais. Então, quando a gente entende como essa pessoa está lidando com isso, a gente consegue traçar intervenções mais efetivas e ajudar essa pessoa a viver aquele momento, né, de uma forma mais positiva. Perfeito. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo na Rádio FM 105.9, alcançando parte de Aracaju e também no canal do YouTube, @JoséCarlos, disponível para todo o estado de Sergipe e além. No programa Saúde em Foco de hoje, apresentamos a doutora Camila Bispo Santiago Vasconcelos, uma psicóloga de excelência dedicada à promoção do bem-estar em diversos contextos de saúde, graduada pela UF Pernambuco, mestre em Ciências da Saúde pela UFS e especialista em Psicologia Clínica Hospitalar pelo Instituto do Coração, o USP. A doutora Camila possui 15 anos de experiência na abordagem centrada na pessoa, com destaque em UTIs, oncologia e cirurgia cardíaca. Também formada em Psicologia Perinatal, é preceptora na Universidade Tiradentes e membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, sendo uma referência em cuidado psicológico humanizado. Celebramos também a doutora Beatriz Ávila Fonte Silva,
uma psicóloga dedicada ao cuidado e bem-estar de pessoas de todas as idades, graduada pela UFS e mestranda em Ciências Aplicadas à Saúde. A doutora Beatriz possui especializações em saúde do adulto e do idoso, terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescente, psicologia em terapia intensiva e cuidados paliativos, com 8 anos de experiência clínica e atuação hospitalar desde 2017. Era uma referência no cuidado psicológico em unidade de terapia intensiva e paliativa, destacando-se por sua abordagem humanizada e técnica. E a quarta pergunta, vamos fazer para a doutora Camila. Professora, né? Professora, né? Professora. Professora doutora Camila, Isso. na sua experiência com psicologia hospitalar, como a abordagem centrada na pessoa contribuiu para melhorar o cuidado emocional de pacientes em situações críticas, como UTIs e oncologia? É bem, né, bem cuidadoso esse tema, porque nem todo mundo tem condições de enfrentar. Então, como descobrir isso aí, hein? Esses desafios, hein? Primeiro, assim, eu gostaria de dizer que assim, a abordagem centrada na pessoa é a abordagem que configura a minha visão de ser humano e de mundo. É algo que não está apenas na minha prática hospitalar, como também na clínica, mas eu acredito que em todas as minhas relações. Carl Rogers sempre trazia que a construção de uma relação, e isso se acontece dentro do hospital, principalmente diante de temas tão sensíveis, ela se perpassa por 3 perspectivas. Uma é você ser congruente com o que você sente, ou seja, você ser verdadeiro com o que você sente, e nesse processo você reconhece inclusive até os seus limites, as suas dificuldades, os seus próprios desafios, porque o fato de ter uma experiência na área não significa que muitas vezes a determinada situação não seja extremamente desafiadora para a gente. Então é congruente conosco e com o outro, o paciente, olhar o outro sem uma perspectiva de julgamento, olhar o outro em sua integralidade, olhar o outro diante da visão dele e não da minha visão, e ser empático. E empático não no sentido de senso comum, que a gente utiliza hoje bastante, como se fosse algo simples, assim, se colocar no lugar do outro. Não, a empatia é um recurso mesmo psíquico desenvolvido, onde a gente desenvolve essa capacidade de olhar o sujeito de acordo com o olhar dele, sem o julgamento e sendo congruente com o que a gente sente e com o que ele sente. E aí, quando a gente pensa em situações como, por exemplo, na oncologia ou dentro de uma situação grave, crítica, o que é que a gente pode estar fazendo, utilizando essa minha abordagem? Primeiro, a gente entender que aquela pessoa ela não é a doença. A doença é um contexto em que ele se encontra. Ele foi acometido pela doença, mas ele é para além da doença. Muitas pessoas acham que a gente não tem o que fazer, justamente vai fazer o quê com o paciente que descobriu que tem um câncer? Vai fazer o quê com a família que tem um paciente entubado dentro de uma UTI? Tem muita coisa a fazer. Porque todos nós temos o que a gente chama, na minha abordagem, de uma tendência realizadora, ou uma tendência atualizante, que é o quê? É a capacidade inata e psíquica que o ser humano tem de lidar com as adversidades, com os desafios e criar condições para enfrentar. Então, nós, enquanto profissionais, através dessa escuta ativa qualificada, por isso que entra a ciência, o estudo, entendeu? A gente promove esse espaço para que ele possa justamente trazer essa condição que ele tem de enfrentar um desafio, atenuar o seu sofrimento psíquico, minimizar seu nível de ansiedade, ajudar ele a elaborar o seu sofrimento, criar estratégias dentro das possibilidades, para poder ele conseguir lidar com aquele contexto extremamente desafiador que é o de hospital. Então, a minha abordagem, eu enxergo ela em todo esse processo, porque ela vem desde essa construção dessa relação. Eu olho para aquele paciente, eu olho para aquele familiar, para além da situação de doença, que ele tem muito a me trazer e eu posso ajudá-lo nesse processo. É uma abordagem maravilhosa, né? Isso porque é importante. A própria família mesmo está ali, o que é que ela vai fazer, né? Porque não tem essa compreensão. E aí ela vai fazer muito, vai contribuir bastante com aquele processo todo. E tem o acolhimento também, né? Exatamente. Ser acolhido, de estar ouvindo, ele estar se manifestando naquele momento muito delicado que ele está passando. E, doutora, nessa próxima pergunta que nós vamos fazer para a doutora Beatriz, nessa unidade, né, da UTI, como até
terapia cognitivo-comportamental pode ser aplicada de maneira eficaz no suporte psicológico de pacientes dessa terapia intensiva para promover o bem-estar emocional. Tem muito do que a Camila falou, né? É interessante porque no ambiente hospitalar ele não restringe abordagens, né? Exato. A gente tem diversos colegas que atuam com abordagens mais variadas. Nós, por exemplo, temos abordagens diferentes, mas discutimos casos, né? Compartilhamos experiências e nos ajudamos nos desafios que a gente encontra, né? Nessas situações. As abordagens também vão muito daquela identificação do profissional, né? Na nossa formação, o que a gente entende e vê como algo que faz sentido para a gente. Então, no meu caso, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, me ajuda muito no hospital, estruturando os atendimentos de uma forma que o ambiente também permita. Porque nós formos pensar no ambiente de terapia intensiva, fazer um atendimento psicológico, que exige o quê? Na teoria, no ambiente clínico. Privacidade, tempo disponível, né? O aparelhinho, exato. E a gente está num ambiente totalmente, né, que traz muitos estímulos dessa forma, traz muitas sensações de ameaça para a pessoa. Então, no hospital, a gente faz muitas abordagens focadas ali no momento. Não deixamos o indivíduo de lado, né? Nós vemos a pessoa que está ali vivendo aquilo. E a gente pode focar na pessoa e na forma como ela está vivendo aquilo. Então, como a abordagem cognitivo-comportamental entende, né, as variáveis como situação, os pensamentos, as emoções e os comportamentos como uma influenciando a outra, né, como níveis relacionados, a gente vai tentar identificar como é que essa pessoa está vivendo essa situação, quais são os recursos de enfrentamento que ela tem, tanto no momento quanto com base na história dela, se ela já viveu experiência semelhante, o que é que ela pensa sobre aquilo, né, e quais são os potenciais que ela tem para poder viver aquele momento. Então, enquanto a gente faz a abordagem, a gente pode ser interrompido por um exame, a gente pode ser interrompido por um outro profissional de saúde que precisa fazer uma intervenção que no ambiente hospitalar é mais urgente do que a intervenção da psicologia, né? Uma medicação, um procedimento, mas que a gente entende que nosso espaço também é fundamental. Então, a gente foca nessas intervenções breves e pontuais, né? A gente sempre fala assim, início, meio e fim, mas não significa que a gente acaba ali. Sim. A gente vai trabalhar com o que está acontecendo com a pessoa e é importante a gente entender o que é importante para a pessoa, para o paciente, e não o que a gente acredita que seja importante para ele naquele momento. A gente precisa ouvir, né? Então, é um espaço de trabalhar a psicoeducação, né? Porque às vezes são tantos sentimentos envolvidos que a própria pessoa não consegue entender o que está passando, o que está sentindo. Então, naturalizar realmente os sentimentos, validar essas sensações que a pessoa está tendo, ajudar ela a esclarecer, né? Fazer uma clarificação de tudo ali que está acontecendo, para que ela se sinta cada vez mais pertencente ao seu papel, né? Que ela tenha seus direitos, que ela tenha sua autonomia, tenha sua voz colocada nesse lugar onde ela segue regras, né? Horário para banho, horário para alimentação. É um ambiente que pode ser muito hostil, né? Então, a gente traz o sujeito à tona ali, né? Dar voz ao sujeito. Exatamente. A gente vai entendendo, né, que esse sujeito, ele tem uma voz. Essa voz precisa ser ouvida para além das regras da instituição, que ele precisa também se adaptar, porque nós precisamos nos adaptar ao contexto, inevitavelmente, dar voz a esse sujeito, não é isso? E desenvolve a ele dentro das possibilidades aquilo que ele pode estar executando nesse ambiente. Exatamente. E que muitas vezes quem tira essa própria voz, às vezes é o próprio familiar. Sim. Também. Porque pelos seus medos, suas angústias, até porque está inserido nesse contexto também. Sim, também sentir os impactos, né, dessa situação. Fica ali olhando, né, tá agulha, remédio, será que tá com dor, não tá, né? Pensando mil e umas coisas. Tá confortável, não tá? Comeu hoje, não comeu? Tá quente, tá com frio. Isso. Então, imagino o familiar nesse momento, né, também, né, de dor. E aí a importância da rede de apoio, né? Que é uma pergunta assim para as duas doutoras, nesse processo de enfrentamento do adoecimento, tanto para o paciente como para os seus familiares. Como é que se lidam essa questão, né, esse processo? Né? Uma das coisas que, assim, um dos pontos centrais que eu sempre trago, tanto para meus alunos, como eu discuto muito com a equipe, é que o adoecimento ele é sistêmico. Sistêmico em que sentido? Do sistema familiar. É conjunto. Não adoece só o paciente, adoece o paciente e a família. Por que aqui eu falo a família? Porque comumente são os familiares que assumem essa responsabilidade de cuidado para os seus entes. Mais de 90%. Claro que nós temos amigos, nós temos outras pessoas que acabam sendo configuradas como rede de apoio.
mas estatisticamente é a família mais próxima que assume esse lugar de cuidado. E é quem acaba sendo responsável pela manutenção, certo? Dessa identidade do paciente, a manutenção da qualidade de vida, acaba sendo muitas vezes a porta-voz, o intermediador entre a tríade, paciente, família e equipe. Às vezes nós temos o que a gente chama de familiar referência, aquele que é nomeado naturalmente, ou ele se intitula, ou pela forma como é já estruturado dentro da sua casa, acaba sendo a referência de cuidado e acaba sendo porta-voz para os outros familiares, para as outras pessoas que querem notícia daquele paciente. Então, essa rede de apoio, ela muitas vezes, ela acaba sendo o responsável por influenciar até o comportamento do paciente. Influenciar não só a adesão ao tratamento, mas hoje a gente já pensa mais do que adesão, engajamento, que é para além de tomar um remédio e aceitar as regras, o horário do banho, receber o remédio, mas se implicar, pelo aquilo que Beatriz trouxe, né? Ser responsável, ajudar também assim no seu processo de cuidado. Então, o familiar muitas vezes acaba sendo essa ponte, esse elo de engajamento do paciente. Ele é quem estrutura e mantém esse sistema. Por isso que o nosso olhar enquanto psicólogo, ele não é só ao paciente. Porque a gente percebe que existe uma diferença muito grande do processo de tratamento e recuperação quando a gente consegue envolver esses dois, porque faz muita diferença. E esse olhar, né, que a gente tem para essa rede de apoio vai envolver o que eles estão vivendo ali naquele momento, né? Como o adoecimento está impactando sua rotina de vida, questões socioeconômicas. Às vezes, como a família consegue se organizar, por exemplo, no horário de visita, como a família se planeja para arcar com custos pós-hospitalização. Muitas vezes, eles precisam ser treinados também para assumir certos cuidados, né? O paciente, às vezes, sai com algumas necessidades específicas que a equipe hospitalar precisa treinar essa rede de apoio para fazer alguns procedimentos. Então, eles estão totalmente implicados na situação, tendo também as repercussões emocionais de quem está vivendo aquele adoecimento. Então, enquanto psicólogas, precisamos muito ter esse olhar, né? E chamar a equipe para junto disso também, para que todo mundo entenda que aquele familiar, aquela rede de apoio faz parte do processo, precisa do nosso olhar, precisa de espaço e precisa ser cuidado também. Uma coisa que nós estávamos comentando um tempo atrás sobre visitas, né? Vocês com esse acompanhamento, acolhimento que vocês estão fazendo, que vocês fazem, e chega uma visita para aquele paciente e começa a falar algumas coisas, trazendo problemas. Coisas negativas, né? Situações que não são que boas, não vão ajudar em nada. Constrangedoras. Vocês que já não vai ser passaram nada por positivo. esse O tempo inteiro. Com certa frequência. Sim. Olha, isso é muito interessante você estar pontuando, Queiroz, porque assim, se por um lado a visita, os familiares que estão ali presentes, eles são imprescindíveis nesse cuidado ao paciente, nós também observamos que eles podem ser um agente de causador de um aumento de um sofrimento psíquico e emocional. Então, a gente sempre está muito atento quando a gente está nesse contexto. Até mesmo aquilo que eu trouxe do familiar referência. Será que ele tem condições de ser o familiar referência? Será que ele está em condição adequada? Às vezes, ele não sabe o que fazer e como agir naquela visita. E, por vezes, eles vão trazendo esse sofrimento, as situações que estão acontecendo externa, por não saber também lidar com o contexto. Então, assim, isso simboliza um sofrimento por trás disso tudo. Então, a gente fica muito atento. Então, por isso que é tão fundamental a gente estar trabalhando em equipe muito profissional, porque às vezes é um enfermeiro que observa isso, é o técnico de enfermagem que está ali o tempo inteiro no cuidado, ou é o próprio médico na hora do boletim que presencia. E aí vai sempre sinalizando a gente enquanto psicólogo, para a gente observar, indo intervir com esse familiar, orientando, pedindo muitas vezes, solicitando a vinda de um outro familiar, para que a gente possa estar passando a responsabilidade dos cuidados do paciente para uma outra pessoa, mostrando que aquele ente talvez precise e mereça cuidado também externo, não está tendo condições de estar nesse contexto. Então, é algo que a gente vivencia o tempo inteiro. Eu gosto muito de conversar com a equipe sobre a família ideal e a família real. Assim, né? A gente idealiza aquele familiar que chega para contribuir, que está totalmente aberto às nossas orientações, que vai acatar tudo que é orientado. Mas na grande maioria das vezes não é isso que acontece. A gente se depara com pessoas também que não conhecem os procedimentos, não conhecem a rotina do ambiente hospitalar. É tudo muito novo e acho que a imprevisibilidade do hospital é algo que traz muito sofrimento, né?
Muitas vezes eles querem muito notícias e às vezes não tem, por exemplo, uma mudança no quadro clínico, não tem nenhuma novidade. Mas isso também é informação. Então, a gente entender que a gente precisa estar com a comunicação próxima e alinhada e afinada com essa família, sabe? Alinhando as expectativas. Eu gosto muito, né? A gente gosta muito de promover reuniões familiares, porque é uma grande oportunidade para poder a equipe conhecer essa família melhor e essa família conhecer a equipe melhor. Porque você entra ali na visita, você conhece quem está ali naquele turno e você sai, você não sabe quem está cuidando do seu ente querido ali naquele momento, né? Verdade. Antes da pandemia, a gente via um movimento muito grande, principalmente nas UTIs, de aproximação dos familiares, né? UTIs abertas, onde os familiares ficavam mais tempo. Com a pandemia, a gente precisou de mudanças e isso foi uma cisão absurda, assim, nesse processo. Muitas pessoas deixavam seus familiares no hospital e não os viam mais, né? Pelo processo que foi a pandemia. Então, depois que tudo foi se reorganizando, felizmente, né, as iniciativas foram sendo efetivas, os hospitais estão voltando, né, a se organizar para integrar cada vez mais, porque a família faz parte do cuidado. E é interessante você falar isso das reuniões familiares, dessas conferências, porque justamente o que a gente observa, né, que é pelos problemas de comunicação, por esses ruídos de comunicação, que muitas vezes começam até os próprios conflitos entre paciente, família e equipe dentro do contexto hospitalar. Então, quando a gente promove justamente essa aproximação com a equipe que está sendo assistente daquele paciente e ajuda o familiar a alinhar o seu pensamento, observa se ele está entendendo e compreendendo de fato o que está acontecendo com aquele seu familiar, trazer para ele quais são as perspectivas, qual é o planejamento terapêutico, ou seja, qual é o tratamento que é proposto, o que se espera a partir disso, e nos colocarmos à disposição para poder ter uma nova reunião quando necessário. Isso, além de construir um vínculo e criar uma situação de confiança, diminui essas possibilidades de conflito. Então, essas famílias que vão causando muitas vezes um desconforto ou trazendo notícias externas ruins, causando uma situação difícil dentro de ambientes como Beatriz trouxe, de imprevisibilidade e principalmente de vulnerabilidade, não só física, mas emocional. Quando a gente consegue estreitar esse vínculo, a gente consegue trazer uma confiança e diminui esse tipo de situação. Uma outra situação que é de uma outra pergunta as famílias em relação à gestação, né, quando, né, Sheila? Sim. Passa aí, pergunta. Para a doutora Camila essa pergunta, certo? Como sua formação em psicologia perinatal ajuda as mães e suas famílias a lidarem com as transformações emocionais durante a gestação e o período pós-parto? Então, nós sabemos que o período gravídico, ele é um período de vulnerabilidade emocional. Seja pelas próprias alterações hormonais, mas também por conta das expectativas que a gente cria, né? As expectativas com aquele bebê ideal, seja com também como é que eu vou lidar com essa situação. Foi uma gravidez desejada, não foi uma gravidez desejada, como é que está a minha condição socioeconômica diante disso, os medos que eu tenho. A mulher principalmente traz vários medos, né? Uma autoestima envolvida, medo da transformação do corpo, medo da perda do emprego. Então, assim, o período gestacional, ele traz uma série de transformações e repercussões psíquicas. Então, poder acompanhar essa gestante, ela acaba sendo uma promotora de uma saúde mental e também um preparo para o período puerpério, que é um período que ainda traz mais transformações, certo? Por vários motivos, pelas próprias alterações hormonais que a gente trouxe, como também pelo se deparar com a realidade. Aquilo que estava no âmbito da expectativa, do imaginário, ele se transforma real, aquele bebê chegou. E aí, se você, por exemplo, é uma primigesta, ou seja, uma mãe de primeira viagem, como eu vou cuidar desse bebê? Meu Deus, o choro dele significa o quê? E tem um fator, que ele é um fator de risco, que ele é importante ser observado. Se essa mãe ela já tiver uma comorbidade psíquica antes, um transtorno psiquiátrico, seja um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, uma depressão, ou bipolaridade, seja alguém que já vem um acompanhamento, a gente sabe que esse período gestacional e o pós-parto e o puerpério, ele acaba sendo um fator de risco para voltar a essa condição anterior. Hoje, em final de 2023, foi sancionada uma lei que possibilita a assistência psicológica desde a gestação e pós-parto. Porque, infelizmente, os dados mais recentes apontam que mais de 25% das mães têm sofrido depressão pós-parto. E eu tenho falado mais de depressão pós-parto.
não daquela condição comum, que é o que a gente chama de baby blues, ou melancolia pós-parto, que está associado à condição de tristeza, de fadiga pela sobrecarga física e emocional, que é muito comum até os primeiros 15 dias. Eu estou falando de uma condição de adoecimento psíquico. Entendeu? Então, por isso. Então, assim, a minha formação em perinatalidade ajuda muito nesse olhar atento. E foi interessante porque eu entrei nessa formação porque nos meus primeiros anos de consultório clínico, eu só pegava pacientes ou depressão pós-parto ou pacientes tentativas de suicídio. E aí era algo que vinha com muita intensidade na minha clínica e que eu entendi que eu precisava trabalhar. E hoje eu sou preceptora na área de saúde hospitalar, na parte de oncologia, e estava na maternidade também. Então, a formação, ela agregou nesse sentido. Mas, assim, eu acho que é um tema bem complexo e amplo. Falar sobre a maternidade daria outro programa aqui. Outro momento que você vem de Exatamente. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo na Rádio FM 105.9, alcançando parte de Aracaju e também no canal do YouTube, @JoséCarlos, disponível para todo o estado de Sergipe e além. No programa Saúde em Foco de hoje, apresentamos a doutora Camila Bispo Santiago Vasconcelos, uma psicóloga de excelência dedicada à promoção do bem-estar em diversos contextos de saúde, graduada pela UFSP Pernambuco, mestre em Ciências da Saúde pela UFS e especialista em Psicologia Clínica Hospitalar pelo Instituto do Coração USP. A doutora Camila possui 15 anos de experiência na abordagem centrada na pessoa, com destaque em UTIs, oncologia e cirurgia cardíaca. Também formada em Psicologia Perinatal, é preceptora na Universidade Tiradentes e membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, sendo uma referência em cuidado psicológico humanizado. E celebramos também a doutora Beatriz Ávila Fonte Silva, uma psicóloga dedicada ao cuidado e bem-estar de pessoas de todas as idades, graduada pela UFS e mestrando em Ciências Aplicadas à Saúde. A doutora Beatriz possui especialização em saúde do adulto e do idoso, terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência, psicologia em terapia intensiva e cuidados paliativos. Com 8 anos de experiência clínica e atuação hospitalar desde 2017, ela é uma referência no cuidado psicológico em unidades de terapia intensiva e paliativa, destacando por sua abordagem humanizada e técnica. Nós vamos para a outra série de blocos de perguntas. Pergunta. Doutora Beatriz, de que maneira a sua especialização em saúde do adulto e do idoso contribui para abordar os desafios psicológicos enfrentados por pacientes em diferentes fases da vida? Ouvindo Camila, eu fiquei pensando como nosso dia a dia vai trazendo motivações para a gente estudar e se aprofundar, né? A gente vai vendo as demandas chegando e a gente entende que precisa se aprofundar mais naquilo. E essa especialização, né, em saúde do adulto e do idoso foi através da residência, eram 60 horas semanais no ambiente hospitalar, aprendendo ali na prática todo esse processo. E eu acho que foi muito enriquecedora porque a gente precisa entender que as fases da vida trazem situações e demandas diferentes, né? Cada ser é único, cada ser tem sua história, isso é necessário olhar, é individual. Mas existem alguns padrões que a gente vai observando. Então, por exemplo, o adoecimento numa pessoa que está iniciando sua família, né, jovem, com diversos planos que precisam ser interrompidos para o tratamento de saúde ou devido à hospitalização, receber um diagnóstico. A forma como esse diagnóstico vai impactar nessa pessoa. Se é um diagnóstico que traz perspectiva de recuperação, ou se é um diagnóstico que traz uma perspectiva de declínio físico, declínio cognitivo, a gente precisa entender, né, como isso está impactando a pessoa. Então, através do conhecimento de forma geral que a gente tem sobre um adulto jovem, sobre um adulto que está em meia idade, que tem outras questões, sobre uma pessoa idosa, a gente vai traçando e observando o que é importante para aquela pessoa ser acolhido, ser trabalhado, né, ser programado. Então, por exemplo, o adoecimento numa pessoa que é um adulto jovem, que está iniciando ali diversos planos de vida, que precisam ser interrompidos temporariamente ou permanentemente, ele vai trazer demandas específicas nesse atendimento, né? O nosso acolhimento vai ser focado no que ele traz a respeito disso. Então, o que a gente vai trabalhar tem muito foco nisso. Diferente, às vezes, de quando a gente atende uma pessoa que tem uma idade mais avançada, e que muitas vezes, quando a gente vai entendendo o processo de ciclo da vida, a gente entende que aquilo ali tem uma outra perspectiva para aquela pessoa. Já atendi pacientes de me dizerem assim, olha, eu tenho mais passado do que futuro.
Então, uma pessoa que observa a sua vida e entende que tem mais passado do que futuro, ela vai olhar para o adoecimento de uma forma diferente. Ela vai tentar encontrar soluções para o que ela está vivendo de uma forma diferente. Mas, como tudo é muito individual, da mesma forma, eu não esqueço um caso, uma idosa de 101 anos que estava ficando muito grave e a gente, no atendimento à família, né, dando esse suporte, a neta fala, não vivi tempo suficiente com minha avó. Minha avó ainda não viveu o suficiente. Quem está de fora pensa, 101 anos é uma vida muito longa, mas a gente tem que entender que aquele sofrimento é válido, né? É válido. Então, assim, a gente tem que entender a teoria, né? Como as fases de vida têm suas diferenças, têm suas expectativas diferentes, mas que dentro disso aí, cada um vai trazer sua individualidade do seu ponto de vista, sem invalidar isso. A gente não pode dizer a uma neta dessa que ela precisa se conformar porque a avó viveu muito. Não, a gente precisa entender que é o sofrimento dela. Porque naquela fase da vida dela, por exemplo, enquanto jovem, ela gostaria de viver mais coisas com a avó, né? Mesmo tendo que a gente pode acreditar que foi bastante. Então, assim, entender as fases da vida, assim como a especialização em infância e adolescência, né? Eu vou estudando um pouquinho de cada etapa. A gente consegue entender como certos padrões são criados, como certas experiências influenciam toda a condução da vida da pessoa. Como ela vai entender as situações que ela está vivendo, como ela vai, né, agir a respeito delas, como ela vai interpretar o que está acontecendo com ela. Então, acho que o estudo das fases da vida é fundamental para a gente poder nortear nossas intervenções e entender como é que aquilo está impactando para cada um. Perfeito. Eu sou suspeita em falar dessas fases da vida, né? Porque quando eu comecei a estudar, eu disse, nossa, meu Deus, o que é isso? Que todo pai, toda mãe, antes de engravidar, já vou logo no comecinho, teria de saber sobre as fases, né? Sim. De desenvolvimento Sim. dos seus filhos, porque assim, quando a gente estuda e a gente se depara com tanta informação, a gente diz, o que é que eu estou fazendo com o meu filho? O que é que eu estou fazendo com a minha criança? E vai culpar o outro e não vai ter essa responsabilidade. Então, essas fases aí da vida é primordial. Um conhecimento que poderia facilitar tantas A coisas, vida de né? muita Favorecer gente, tantas de coisas. muitas famílias. O conhecimento. Esse conhecimento da fase da vida tem, especificamente na infância, algo que me chama atenção no contexto de hospitalização. Porque a maior parte dos pais, eles invalidam os sentimentos e as emoções da criança. Eles acham que não precisam falar nada para a criança, que ela não sabe o que é que vai passar, o que é que ela está sentindo, que não tem contexto. Seja quando a criança está hospitalizada, seja quando são os pais que estão hospitalizados. E isso não é verdade. Entendeu? Então, a gente faz parte também muito do nosso papel trazer essa criança para a realidade. Tem que trabalhar com esses pais a necessidade de eles serem ouvidos e também de ser passado para eles, claro que na linguagem apropriada, mas o que está acontecendo. Porque o impacto psíquico e emocional diante da surpresa, diante daquilo que eles não esperam, é muito maior do que quando é trabalhado com a realidade. Então, algo que a gente chama muito, né, tanto eu como Beatriz, a gente trabalha com pré e pós-operatório cirurgia cardíacas de crianças com doenças congênitas, ou seja, de crianças que precisam ser submetidas a cirurgias cardíacas, e muitas vezes elas não sabem nem o que elas vão passar ali, mas fica mais pra frente. A gente conversa. A criança chega no hospital achando que vai tomar um remédio, fazer um exame, né? E a gente vai em todo o processo sem invadir também o espaço dessa família, né? Porque existe uma construção ali pra gente poder psicoeducar, ajudá-los a compreender esse processo emocional vivenciado. Assim como falando da infância, uma pessoa idosa, por exemplo, muitas vezes a família quer proteger. Então, acaba retirando a autonomia dessa pessoa, de, por exemplo, não contar um diagnóstico, ou então a pessoa não participa do processo de decisão. Por exemplo, os filhos são os responsáveis por decidir, quando aquele idoso que foi responsável por toda a sua vida, né, tem autonomia suficiente, está cognitivamente apto a isso, é colocado num lugar passivo, enquanto outras pessoas querem, né, por cuidado, por amor, por carinho mesmo, nas melhores das intenções, assumir isso. Então, é todo um processo da gente ir sensibilizando e psicoeducando para que todos sejam valorizados dentro do momento que estão vivendo, independente da sua idade. É por cuidado, por amor, por zelo e muitas vezes pela dificuldade, né, de lidar com a dor do outro. É muito difícil para a gente, muitas vezes, lidar com a dor do outro. Então, ver nossa criança, o nosso filho em sofrimento, traz para a gente o sofrimento. Ver aquele idoso tão vulnerável, que a gente tem a sensação de que muitas vezes eles não vão saber lidar da melhor maneira possível, porque já está tão idoso, ou porque a gente já criou toda uma perspectiva de como é a forma dele agir diante das dificuldades, a gente silencia, né? A gente faz um pacto do silêncio para poder não trazer o que de fato está acontecendo. Isso é justamente essa pergunta, Sheila, para a doutora Camila.
que são os desafios mais frequentes no preparo emocional de pacientes familiares em tratamento complexo, como cirurgias cardíacas e oncologia. Eu acho que os desafios, eles são inúmeros, certo? Porque vai depender muito de cada família. Às vezes, o fato de a gente estar sendo submetido, a gente sempre precisa entender o que há de pano de fundo em relação àquela doença. Qual é o conceito e a perspectiva das pessoas cultural em relação ao coração? Ou em relação a ter o câncer. São os estigmas que trazem. Então, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, a gente percebe quando o paciente vai ser submetido à cirurgia cardíaca, vem muito medo em relação a não acordar no pós-operatório, a anestesia, como é que ele vai ficar. Eu já recebi perguntas do tipo assim, pelo fato de estar mexendo no meu coração, vai mudar o meu jeito de ser, a forma como eu sinto as coisas, sinto as dores do mundo. Então, esse pano de fundo que tem atrás de todo tipo de doença é fundamental que a gente conheça para poder estar trabalhando. Assim como aquela área. Por exemplo, quando eu atuava na cardiologia, eu conhecia bastante como funcionava aquela doença, já entrei dentro do centro cirúrgico para acompanhar cirurgias cardíacas. Eu sabia todos os dispositivos que os pacientes iam ficar após a cirurgia, dispositivos aqueles que eram esperados, que todas as cirurgias cardíacas, o paciente quando sai, eles acabam ficando. Porque eu poderia, através de bonecos, estar trabalhando, seja com a criança, seja do adulto, como é que eles iam acordar, como é que eles iam sentir aquilo. Então, assim, está muito associado. A mesma forma é a oncologia, certo? A oncologia. Conhecer, por exemplo, qual o planejamento terapêutico daquela equipe, quais são os passos que eles vão passar, em que contexto ele recebeu essa notícia, se foi dentro do hospital internado e ele não esperava, ou foi dentro de um consultório, do ambulatório, também faz muita diferença da nossa maneira de intervir, porque às vezes tá de forma inesperada, às vezes já tem um suporte emocional mais adequado naquele momento. Então, os desafios, ele está muito associado à maneira como as pessoas elas vão lidar com aquele adoecimento. E a gente vai criando, com a aproximação e o conhecimento sobre cada área, formas de intervir que possa diminuir esse sofrimento e atenuar esse nível de estresse, de ansiedade e tornar aquele ambiente mais confortável dentro das possibilidades. A pergunta para a doutora Beatriz agora. Doutora Beatriz, como sua formação em cuidados paliativos orienta o suporte emocional a pacientes e familiares em situações de fragilidade? Foi uma formação que também surgiu das necessidades do dia a dia, né? Porque a gente vai vendo como Sim. isso é importante e, felizmente, está sendo, né, mais disseminado e mais divulgado hoje em dia. Os cuidados paliativos surgiram a partir de uma necessidade que estava sendo observada das limitações daquela medicina biomédica mesmo, focada apenas, né, no diagnóstico, no tratamento, no adoecimento. Então, os cuidados paliativos trazem uma proposta de cuidado integral do indivíduo que tem uma doença ameaçadora de vida. Os cuidados paliativos olham a questão de espiritualidade, a questão da rede de apoio, olha as questões emocionais envolvidas, a forma como a pessoa está enfrentando isso. Então, entender que todo o processo de adoecimento que está ameaçando a vida daquela pessoa não pode ser focado apenas no tratamento físico, né? A gente precisa olhar o indivíduo, como Camila falou, trazer voz a essa pessoa e a todos que estão ali envolvidos, porque a família também vive, né? Como a gente já conversou sobre isso. Então, essa formação em cuidados paliativos, eu acho que deveria ser, como uma sugestão, necessária a todos os profissionais de saúde. Uhum. Porque os profissionais de saúde, de forma geral, são voltados para a cura, né? Os cursos, as graduações são voltadas ao tratamento, à cura. Então, muitos profissionais entram ali no seu turno de trabalho focados em resolver, em curar. Então, muitas vezes tem profissionais que às vezes até falam assim, hoje no meu plantão ninguém vai morrer. Independente, às vezes, das circunstâncias que aquilo está acontecendo. E isso sempre me incomodou muito. Sim. Porque muitas vezes a gente pode não curar a pessoa, mas a gente pode sempre cuidar. E como é que a gente pode promover esse cuidado? Não é só a partir daquele profissional que tem um instinto de atenção, um instinto de afeto, um instinto de conversar com a pessoa. Mas todos precisam de formação técnica realmente para isso, né? Assim como se aprende a fazer uma cirurgia, se aprende a calcular uma medicação, é necessário aprender esse trato, né? Entender as perspectivas, investigar isso, promover esse espaço de discussão. A psicologia isso é muito pulsante, né? Uhum. Naturalmente isso já acontece pela forma de intervenção que a gente faz. Mas, enquanto psicóloga que tem uma formação em cuidados paliativos, isso me ajudou muito a
observar e tentar intervir o mais precocemente possível. Porque um dos princípios do cuidados paliativos também é a intervenção precoce, né? Não esperar a situação estar limitante ou estar crítica para introduzir isso, porque traz um peso muito grande. Então, quanto mais a gente conversa com essa família, quanto mais se explica, porque existe muito estigma também, né, sobre o que são os cuidados paliativos. Muitas pessoas podem entender como estar desistindo, né, ou então nada vai ser oferecido. Então, esse treinamento técnico para os profissionais ajuda a gente a escolher a linguagem que a gente vai utilizar, quais são as palavras que a gente vai utilizar, como é que a gente vai se estruturar para cuidar dessa pessoa enquanto equipe, né? Enquanto psicóloga, eu entendo muito a função como dar esse apoio para esse paciente, dar esse apoio para essa família e também discutir com a equipe o que é que a gente observa que é importante, né? Então, a formação me ajudou muito a como chegar num colega e sinalizar que aquela família já está trazendo no discurso a compreensão da finitude, o paciente já está trazendo ali suas decisões, suas vontades, que muitas vezes a equipe está tão focada nos procedimentos, né, técnicos, protocolares, que às vezes isso não tem muito espaço. Vai passando, né? Vai passando, exatamente. Porque também não é confortável, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com esse desconforto para ver o grande potencial que tem a gente poder trabalhar isso. Eu acho que uma das coisas mais gratificantes, sabe, nas experiências, acho que a Camila vai concordar, é quando a gente acompanha um paciente em processo de cuidados paliativos, seja no consultório, né, ou seja no ambiente hospitalar, e depois que a gente passa por todo aquele processo, né, o paciente, no seu momento, de forma confortável e tranquila, vem a falecer, sendo logo ou demorando bastante tempo, porque às vezes a gente promove qualidade de vida, a gente até prolonga, né, a vida. E aí, quando a família vem e faz um agradecimento, a família retorna para o hospital e diz assim, eu só vim agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram. Eu acho que nada paga. Nada paga. É um reconhecimento. Esse reconhecimento, porque a gente sente assim, poxa, foi difícil, foi desafiador, mas a gente conseguiu promover esse entendimento e essa serenidade para lidar com o inevitável, né? A gente se prepara para receber um bebê. Né? A gente se prepara para receber uma vida. Por que não a gente pode se preparar para uma certeza da nossa vida? Né? Então, quanto antes a gente conversa, quanto antes a gente traz esse assunto à tona, né? Na nossa família, com as pessoas próximas, mais claro tudo fica e as decisões vão sendo tomadas de uma forma mais paulatina, mais serena, né? Com mais aceitação. Não quer dizer que seja fácil. Não é fácil. Não é fácil. Nem sempre é tão bonito assim, né? Mas é muito importante e é muito gratificante, sabe? A faz gente já diferença. entra nesse assunto com a nossa filha, a gente sempre está falando, porque a gente tem que preparar, né? É um preparo, a gente não sabe o que pode acontecer com os dois, então se a gente não preparar, ela vai ficar pensando o quê? Não, eles, né? Criança imagina mil coisas. E aí a gente prepara se acontecer isso, da forma que ela possa entender de uma forma tranquila, mas a gente já está preparando. Exatamente. É muito interessante porque, assim, o preparo não é só preparar para o momento que você for evoluir a óbito, fizer essa passagem. Mas o preparo é dizer também como você gostaria de viver nos momentos em que você se encontra com limitações. O cuidados paliativos, ele traz justamente essas premissas, né? Não é necessariamente apenas no processo de fim de vida. O fim de vida é o final do processo do cuidados paliativos. O cuidados paliativos, ele é uma abordagem ampla, multiprofissional, por isso que acho que Beatriz trouxe que a importância de ser uma formação para todos, certo? E que trabalham aspectos físicos, psíquicos, emocionais, espirituais, desde o processo em que a gente descobre uma doença crônica, ou seja, uma doença incurável, certo? Uma doença que é progressiva e uma doença grave. Isso a gente tem, por exemplo, se eu sou um paciente portador de uma insuficiência cardíaca, ainda que eu viva aí 30 anos com insuficiência cardíaca, eu tenho uma doença que é grave, potencialmente ameaçadora à vida, entendeu? Incurável e progressivo em algum momento. Então, o cuidados paliativos, ele já pode estar sendo inserido desde esse momento. Na verdade, o ideal é que seja inserido justamente assim, conversado desde o ambulatório, desde o momento que você tem uma doença, uma diabetes, uma hipertensão, seja um paciente que seja um renal crônico. Então, todas essas condições. Mas, infelizmente, a gente está caminhando
certo? Ainda para isso. Então, muitas vezes ele é confundido e visto como algo negativo, porque ele só é proposto no processo de final de vida. E se a gente já começa a propor isso dentro da nossa casa, na conversa com nossos filhos, como eu quero ser cuidado, quando eu estiver limitado, quando eu tiver uma doença assim, não só de morte, as coisas vão ficando mais leves da mesma maneira que a gente programa o nascimento de um filho. Uma paliativista, ela traz muito que cura, que a gente está falando aqui de cura, ela transcende a biologia. Muitas vezes a gente está focado, como profissional de saúde, em curar, entendeu? Em tratar aquela doença. Mas o que é cura? Às vezes, para aquele paciente que está doente, a cura, ela vai muito além. Não é o curar biologicamente, é simplesmente partir, descansar. Então, isso é importante, estar discutindo sempre. E a gente traz a equipe muito para essa reflexão. Porque é uma intervenção multiprofissional. Nenhum profissional tem como fazer cuidados paliativos sozinho. É uma intervenção multi, porque existem discussões, existem conversas, muitas conversas. Não é só numa reunião, por exemplo, numa conversa que tudo se decide. É progressivo, né? Tudo é um processo. Então, exige muito essa dedicação e o conhecimento de todos, para que todo mundo esteja o mais alinhado possível e as coisas caminhem de uma forma mais organizada. As perguntas, vocês já responderam a questão da comunicação, que é importante, do acolhimento, do ouvir. A doutora Beatriz, sobre estratégias para capacitar outros profissionais na prática da psicologia hospitalar, especialmente em unidade de tratamento intensivo. Falasse um pouco sobre isso. Eu gosto muito da unidade de terapia intensiva, porque ela é um setor fechado. Fechado no sentido de, é um setor com pacientes específicos, né, com condições específicas, e que a equipe está o tempo todo no mesmo ambiente físico. Então, essa proximidade é muito forte, né? Acontece de uma forma muito intensa. Então, eu sempre vejo oportunidades, né, para o psicólogo hospitalar ir disseminando as estratégias de comunicação e disseminando suas impressões. Porque, assim, a psicologia demanda a questão do sigilo, né? Tudo que atendemos no paciente fica naquele ambiente, entre o paciente, mas o psicólogo hospitalar tem a responsabilidade de levar suas impressões para a equipe no sentido de compartilhar como a equipe multiprofissional pode favorecer o cuidado dessa pessoa, indo além da questão física. Então, esse treinamento, né, essa disseminação pode acontecer através de reuniões multiprofissionais. Então, a presença é muito importante, que seja de uma forma periódica no setor, né, que exista protocolos para isso. Através de discussão de casos, através da realização de conferências familiares, onde a gente consegue unir profissionais e familiares para esse momento. Cursos, treinamentos, né? Nós temos um curso que a gente conseguiu desenvolver, que é uma grande alegria para a gente. Eu, Camila e uma nossa colega, Ana Luísa, que também é psicóloga hospitalar, com vasta experiência. Então, a gente entendeu que esses conhecimentos precisam ser passados para outras pessoas, porque a gente sente que é uma área muito especializada. Né? O profissional precisa ter conhecimentos específicos para aquilo. É um ambiente totalmente diferente, por exemplo, do ambiente clínico, como eu já falei, do ambiente de recursos humanos, por exemplo, né? Então, é uma formação muito específica. Então, através do curso, a gente consegue trazer de uma forma ampla. É um curso que é muito gostoso de fazer, né? A gente se satisfaz muito porque a gente está falando do que a gente gosta. Esse curso. E aí, a gente consegue, né, fazer ali com alunos de psicologia e psicólogos que têm interesse no tema. E nós já fizemos quatro turmas. E todas, a gente aprende muito também fazendo. É uma troca. E acho que a gente consegue falar sobre o psicólogo hospitalar ali. A gente fala sobre os nossos desafios, a gente fala sobre as situações que a gente viveu que foram muito desafiadoras, que fizeram a gente questionar o que é que a gente está entendendo. A gente vai discutir e aprende para poder intervir cada vez melhor. Então, eu acho que são várias as possibilidades que a gente tem para poder disseminar. Muito crescimento, muito. Agora está sendo uma grande oportunidade, né, para a gente poder disseminar também sobre o assunto, para alcançar mais pessoas que às vezes podem estar ouvindo falar sobre isso pela primeira vez e despertar aquela curiosidade. E procurar vocês e fazer o curso com vocês. Exatamente, seria ótimo. O curso a gente teve, a última edição foi agora em outubro de 2024. Quem sabe a gente vai abrir em 2025, né? Com certeza, tem que abrir, meninas. É maravilhoso Camila, essas em relação informações. à sua atuação como preceptora da Universidade Tiradentes, como essa influencia a formação de novos profissionais em saúde mental? Só falasse um pouco sobre a sua atuação. Então, para mim, um dos maiores prazeres de lecionar é poder lecionar na prática. É por isso que eu optei em ser preceptora. Embora a gente
dê cursos, eu dê palestras, tudo, mas a área da preceptoria, ela me dá ela me oportuniza justamente estar trazendo a técnica dentro da prática. Como eu trouxe aqui anteriormente, essa prática da psicologia hospitalar na área de saúde, ela tem sido cada vez mais restrita dentro do ambiente acadêmico, porque é uma área extremamente especializada. Então, antes mesmo dos meus alunos que optam em fazer o estágio comigo serem inseridos em campos, eu gosto de estar trabalhando alguns temas específicos. Por exemplo, desde a evolução em prontuário, que é justamente o registro do que a gente fez naquele campo, do que a gente observou, desde como é que faz uma avaliação psicológica, psíquica dentro desse contexto, o que são cuidados paliativos, porque os meus últimos campos de estágio que eu levo os alunos são justamente em 2 hospitais distintos, mas na área de oncologia. Então, muitos estão sendo pacientes em cuidados paliativos, então a gente vai estar trabalhando sobre isso, sobre luto, temas que parece que são óbvios, mas que a maioria dos alunos que já estão no final do curso trazem que nunca ouviram falar sobre. Por isso eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, porque a gente começa também a incitar a sociedade e as pessoas a buscarem conhecimento sobre isso. Então, trabalhar com os alunos e inseri-los nesse contexto mostra o quão a psicologia pode ir para além daquele setting clínico. Porque aqui no nosso estado, todas as universidades, o último ano de faculdade é no setting clínico, com psicologia clínica. Isso foi diferente, inclusive, da minha formação. Quando eu retornei a Aracaju, eu até achei estranho isso. Na minha formação, nós, enquanto alunos, nós escolhíamos a área que a gente gostaria de seguir. Aqui não, você pode fazer seus estágios extracurriculares, mas o seu último ano é na área de clínica. Então, muitas vezes você não tem essa oportunidade. Então, quando você está como os alunos, antes de chegar no estágio clínico, indo para ambientes hospitalares, eu posso estar trabalhando justamente, não só a técnica, como esses ambientes, né? Desmistificando esse contexto, mostrando o quão é importante a atuação, mostrando a comunicação, o trabalho em equipe, o trabalho em equipe, o trabalho individual, como você se posiciona, como você olha para aquele paciente, essa perspectiva da terapia breve de apoio, com começo, meio e fim, os diferentes cenários, seja no cirúrgico, seja no da terapia intensiva, seja cardiologia, seja oncologia e por aí vai. Então, assim, é muito amplo. E eu acho que para o aluno ter a oportunidade de participar de uma atividade prática, confirma que aquilo ali ele tem interesse, ou pode confirmar também que ele não está apto e que ele não tem interesse. Eu acho que isso é importante também. Pra gente, e o tempo a gente está correndo, mas eu queria, para encerrarmos, gostaria que compartilhasse uma mensagem de esperança e inspiração para nossos ouvintes telespectadores, especialmente para aqueles que estão enfrentando desafios em sua saúde e bem-estar, que vocês gostariam de dizer para motivá-los a cuidar de si mesmos e a valorizar cada momento, mesmo nas adversidades. Doutora Camila. Depois a doutora. Tem uma frase que a gente até utiliza finalizando praticamente o nosso curso, né? Que eu gosto muito e acho que complementa o que eu estava apontando agora. Que assim, o que nos deve envergonhar não é a morte. E aí eu estou falando da morte em vários sentidos, certo? Não só a morte, por exemplo, propriamente dita, mas seja a morte da sua expectativa, a perda de algo, seja a morte da sua saúde naquele momento, mas sim o fracasso de aliviar o sofrimento quando todos nós sabemos que existem meios de consegui-los. Então isso é o que me inspira, certo? Enquanto profissional, enquanto pessoa. É poder estar proporcionar, espero poder ter alcançado isso com a nossa fala de hoje, que a gente pode estar sempre cuidando do outro, com um olhar mais atento, um olhar mais cuidadoso ao sofrimento do outro, seja esse sofrimento desde o físico, ao psíquico, ao espiritual, ao social, de uma forma que a gente pode estar justamente tentando amenizar esse sofrimento. Então, cabe a nós, enquanto profissional, enquanto pessoas, nos dedicarmos com afinco, com consciência, eu acho que isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, certo? Para poder trazer e aliviar todas aquelas dores dentro do que é possível. A gente não vai transformar tudo em bonito. Por exemplo, a gente não vai fazer uma comunicação de uma notícia difícil e transformar aquela notícia em uma notícia fácil. Não, é uma notícia difícil, a pessoa vai ter sofrimento. Então, o que pode me envergonhar enquanto profissional diante disso tudo é não encontrar meios de ajudar a lidar e a amenizar esse sofrimento. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo aqui para vocês. Gratidão, doutora. Gratidão também.
Doutora Beatriz. E enquanto profissionais, né, tem uma frase de Maya Angelou que eu gosto muito também, que ela fala que as pessoas podem não lembrar o que você disse, mas ela sempre vai lembrar de como você fez elas se sentirem. Então, é uma responsabilidade, né, pensar no profissional de saúde, qualquer que seja a área, todos têm essa responsabilidade emocional com quem a gente está lidando. E isso também serve para amigos, para familiares, né? Que quando recebem, às vezes, para filhos, para todos. Quando recebem alguém que quer compartilhar, às vezes, um momento de sofrimento, angústia, a escuta, né? A gente pode ajudar muito uma pessoa só ouvindo e, às vezes, dando esse apoio. E para quem está passando por um momento de sofrimento, um momento de angústia, buscar quem são aquelas pessoas que realmente podem te ajudar, né? Quem são, seja um profissional, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, seja uma pessoa, o apoio familiar e de amigos não substitui o apoio profissional, são apoios diferentes. Mas buscar compartilhar com alguém da sua confiança, né? Alguém que você sabe que te conhece, que vai te ouvir, te aconselhar a partir do que você precisa, não do que a pessoa, né, acha que seria para ela. Então, acho que isso, compartilhar é muito importante. Aproveitando a sua fala, e convidamos para as considerações finais. E em seguida, a doutora Camila. Foi um prazer estar aqui. Falar sobre psicologias, principalmente sobre a psicologia hospitalar, sobre cuidados paliativos, é sempre muito prazeroso, sabe? É sempre muito satisfatório. Porque a gente pensa, né, como é que a gente vai transmitir claramente a informação que a gente gostaria. Não, vai fluir como uma conversa realmente, porque é o que a gente faz no dia a dia. Sim. Então, assim, ter tido contato com excelentes profissionais, como a professora Camila, como outros, né, mestre, que fazem parte, né? Que fazem parte da nossa trajetória, é muito enriquecedor. Então, assim, compartilhar aqui, né, saber que tem outras pessoas. Se uma pessoa que ouviu o que a gente conversou, entendeu melhor sobre algo que ela não conhecia, ou descobriu algo que pode surgir um interesse para ela estudar, né, a importância do estudo, a importância da responsabilidade, da formação consciente. Então, podem contar com a gente está à disposição, né? Foi muito legal participar. Espero que... Vai vir outras vezes. Que isso traga muitos outros frutos, mas de verdade. Tem os cursos para vocês falarem. Sim, o nosso curso, né, de psicologia hospitalar que a gente promove. Então, assim, a gente está realmente à disposição, porque a gente entende que é uma responsabilidade social mesmo, né? Usar da nossa profissão para que outras pessoas, né, sejam alcançadas. Gratidão por suas palavras. Eu também queria agradecer a essa oportunidade. Realmente, como vocês trouxeram no início pra gente, é tão fluido, é tão gostoso esse ambiente de estar aqui. E estar falando sobre o que a gente gosta e sobre aquilo que a gente trabalha o tempo inteiro, né? Com tanta dedicação, que a gente nem sente passar essas horas. Se deixasse aqui, a gente falaria por mais 2 horas. Realmente, assim. E, de fato, a gente tem uma responsabilidade social muito grande de estar não só promovendo saúde, promovendo cuidado, mas também de estar repassando isso para outras pessoas. Então, eu também espero que a gente possa ter esclarecido a dúvida de algum ouvinte ou de algum telespectador. Me coloco totalmente à disposição. Eu tenho o meu Instagram, psi.camilabsantiago, aberto. O nosso curso já teve 4 edições. A gente ainda não sentou para discutir se esse ano vai ter uma nova turma, mas surgiu... Ter, né? Se vai ter uma nova turma, mas é realmente assim, algo que a gente trabalha e investe muito para poder estar perpassando esse conhecimento e que a gente percebe que faz a diferença não só para o estudante de psicologia, mas para aquele que também tem alguém internado e adoecido. É uma chave transformadora nesse processo. E eu só realmente queria agradecer. Foi muito bom estar aqui com vocês e principalmente estando com Beatriz, que sempre caminha comigo nessa trilha. Hoje ela fala tanto assim de que a inspirou, mas ela é para mim uma total inspiração. Ela e a nossa colega também, Ana Luísa, que não está aqui. Vamos trazer a Ana Luísa também. Tá bom. Ela vai depois ela depois vai dizer pra gente, olha, vocês já me colocaram nessa também. Mas é isso, muito obrigada. Gratidão. Lembramos a todos os ouvintes e telespectadores do programa Saúde em Foco que a saúde vai além do físico. Envolve emoções, comportamento e principalmente a construção de uma sociedade mais consciente e acolhedora. Que possamos ser agentes de transformação, cuidando um dos outros, com empatia e responsabilidade. Cuidar de nós mesmos ou do próximo é um ato de amor e de responsabilidade. Agradecemos profundamente pela presença da doutora Beatriz e da doutora Camila. Foi uma grande honra tê-las conosco, compartilhando um momento tão enriquecedor e significativo. Convidamos a continuar conosco no bloco Fé e Espiritualidade. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco,
Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. Como nós falamos muito sobre e o ser humano, ele tem a parte física, tem a parte espiritual também. Então, nessa parte aqui, é um programa que nós tratamos junto às autoridades. Nós fazemos uma oração prece pelas autoridades do nosso país, aqueles que estão acima de nós, para que haja paz. E aí o programa tem uma palavra que fala sobre ensinamentos que está na carta de 1 Timóteo 2:12, que nos orienta, antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda devoção e dignidade. Com base nesse princípio, reconhecemos a importância de elevar nossas vozes em oração e preces, intercessão por aqueles que têm a responsabilidade de liderar nossa nação. Em humildade, apresentamos nossas súplicas a Deus, pedindo que Ele ilumine e toque o coração de cada líder, seja em grandes ou pequenas responsabilidades, desde os cargos mais altos até os pilares que sustentam nossa sociedade. Oramos para que cada autoridade seja guiada pela sabedoria, pela empatia e pela justiça, agindo com discernimento, dedicação e bem comum. Sheila. Que suas decisões e ações priorizem a proteção da vida e o cuidado com aqueles que mais necessitam, contribuindo com uma sociedade mais justa, humana e solidária. Hoje, com espírito de gratidão, respeito e reconhecimento, honramos todas as autoridades do Brasil, reafirmando nossa confiança na força da oração e no poder transformador de uma liderança voltada para o bem de todos, que juntos possamos construir um futuro de paz, dignidade e harmonia. Nós fazemos essa oração universal e convidamos a todos vocês, ouvintes, telespectadores, junto conosco, os nossos entrevistados, que é a oração do Pai Nosso, né? É o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora os agradecimentos finais. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. Hoje, na pessoa da doutora Camila e da doutora Beatriz, prestamos uma justa homenagem a todos os psicólogos, reconhecendo suas diversas especializações e a contribuição essencial que oferece à sociedade. Estes profissionais, com sua dedicação e sabedoria, têm o poder de transformar vidas, promovendo saúde e bem-estar a cada passo de sua prática. O trabalho deles vai além do cuidado físico, tocando profundamente o coração e a mente de cada paciente, trazendo apoio emocional e auxiliando na superação de desafios. A atuação da doutora Camila, com sua vasta experiência no cuidado psicológico de crianças e adultos, e da doutora Beatriz, que dedica sua expertise à terapia cognitivo-comportamental, especialmente em ambientes hospitalares e paliativos, são fontes de inspiração para todos nós. A excelência e humanização que norteia o seu trabalho tem um impacto profundo, proporcionando não apenas cuidados clínicos, mas também esperança e dignidade aos pacientes e suas famílias. Prestamos também nossa sincera homenagem a todos os membros do Conselho Federal de Psicologia e dos Conselhos Regionais de Psicologia, reconhecendo a importância de seu trabalho incansável para aprimoramento contínuo na prática psicológica, e o empenho desses profissionais tem um impacto profundo na sociedade, promovendo a saúde mental, bem-estar, qualidade de vida, sempre pautados pela ética, dedicação e busca pela excelência. Que o exemplo da doutora Camila e da doutora Beatriz continue a inspirar todos nós a valorizar o papel fundamental dos psicólogos na promoção de uma saúde integral, ajudando a construir um futuro mais saudável e consciente, que elas sigam iluminando os caminhos da profissão, incentivando outros a seguir essa linda missão de cuidar e transformar vidas. Saiba mais sobre os atendimentos da doutora Camila no Instagram, @psi.camilabsantiago. Atende na Clínica Reviver Vida, Rua Silvio César Leite, 326, em Aracaju, Sergipe. E saiba mais sobre os atendimentos da doutora Beatriz
Atende no Centro Empresarial Farolândia, na Rua H, 4284, Sala 1, e no Hospital Rede Primavera, na Avenida Ministro Geraldo Barreto, Sobral, 2277, bairro Jardins, em Aracaju, Sergipe. Fique ligado em uma próxima oportunidade. Ambas estarão de volta para compartilhar mais sobre esses temas importantes para a saúde das nossas famílias. Encerramos o programa de hoje com o desejo sincero de que as histórias e exemplos compartilhados inspirem cada um de nós a valorizar e apoiar o trabalho indispensável desses profissionais, que transformam vidas, que seja uma semana repleta de paz, saúde divina e realizações para todos. Nos vemos no próximo programa Saúde em Foco.